Então, está gravando, podemos começar. Alguém gostaria de iniciar? Posso começar. Opa, então vamos lá, Tânia. Com isso, apertei aquela Ana do Zusa e ela não aguentou a raiva em meus olhos. Seu Medeiro Vaz, pois foi ele mesmo próprio quem me contou. Ela teve de falar. Soturnos. Não era possível. Diadorim estava me esperando. Ele tinha lavado minha roupa. 2 camisas e um paletó e uma calça, e outra camisa nova de bulgariana. Às vezes eu lavava roupa, nossa, mas quase mais quem fazia isso era Diadorim, porque eu achava tal serviço o pior de todos. E também Diadorim praticava com mais jeito, mão melhor. Ele não indagou de onde eu tinha estado, e eu menti, que só tinha entrado lá por causa da velha Ana do Zusa, a fim de requerer o significado do meu futuro. Diadorim também disso não disse. Ele gostava de silêncios. Se ele estava com as mangas arregaçadas, eu olhava para os braços dele. Tão bonitos braços alvos, e bem feitos, e a cara e as mãos avermelhadas e empoladas de picadas das mutucas. No momento foi que eu caí em mim. Quem podia ter perguntado a Ana do Zusa alguma passagem de minha sina por vir? Também uma coisa de minha fechada eu devia de perguntar. Coisa que nem eu comigo não estudava, não tinha a coragem. E se a do Zusa adivinhasse mesmo, conhecesse por detrás o pano do destino? Não perguntei, não tinha perguntado. Quem sabe podia ser? Eu estava enfeitiçado? Me arrependi de não ter pedido o resumo à Ana do Zusa. Ah, tem uma repetição que sempre outras vezes em minha vida acontece. Eu atravesso as coisas e, no meio da travessia, não vejo. Só estava era entretido na ideia dos lugares de saída e de chegada. Assaz o senhor sabe. A gente quer passar um rio a nado e passa. Mas vai dar na outra banda é num ponto muito mais embaixo, bem diverso do em que primeiro se pensou. Viver nem é não, é muito perigoso. Redisse a Diadorim o que eu tinha surripiado, que o projeto de Medeiro Vaz só era o de conduzir a gente para o liso do Sussuarão, adentro, adiante, até ao fim. E certo é certo. Diadorim respondeu, me afrontando com a surpresa de que ele já sabia daquilo e a mim não tinha antecipado nem miúda palavra. E veja, eu vinha há tanto tempo me relutando contra o querer gostar de Diadorim mais do que, é claro, de um amigo se pertence gostar. Eu não apurava vergonha de se me entender em ciúme amargoso. Sendo sabendo que Medeiro Vaz depunha em Diadorim uma confiança muito maior do que em nós outros todos, de formas que com ele externava os assuntos. Essa diferença de regra agora me turvava, mas Medeiro Vaz era homem de outras idades, andava por este mundo com mão leal, não variava nunca, não fraquejava. Eu sabia que ele, a bem dizer, só guardava a memória de um amigo, Joca Ramiro. Joca Ramiro tinha sido a admiração grave da vida dele. Deus no céu e Joca Ramiro na outra banda do rio. Tudo justo. Mas ciúme é mais custoso de se soprar do que o amor. Coração da gente, o escuro, escuros.
Então, de Adorim o resto me descreveu. Para pôr lá no Sussuarão, já em tantos terrenos da Bahia, um dos dois Judas possuía sua maior fazenda, com os muitos gados, lavouras, e lá morava sua família dele legítima, de raça, mulher e filhos. A gente suprisse de o liso em boas farsas, se chegava lá sem ser esperados, arrastava aquele pessoal por dura surpresa. Acabou-se com aquilo. Mesmo quem havia de deduzir que o liso do Sussuarão prestasse para nele caminho se impor, eles prosperavam em sua fazenda feito num quartel de bronze, com que por outros cantos não se podia remeter, pois de arredor de certo tinham vigias, reforço de munição e récua de camaradas pelos pontos de passagem dificultosa que eles governavam em cada gruta e cada ipueira. Truco que, de repente, do lado mais impossível, a gente fosse surgir de sobrevento, soflagrar aqueles desprevenidos. Eu escutei e perfiz até um arrepio. Mas Jadurim de vez mais sério temperou. Essa velha Ana dos Usa é que inferna, e não se serve. Das perguntas que Medeiro Vaz fez, ela tirou por tino a atenção dele, e não devia de ter falado as pausas. Essa carece de morrer para não ser leleira. Paro aqui. Eu leio agora. Pode ser? Pode ser. Ouvi, mal ouvi. Me vim d'águas frias. De Adorim era assim. Matar se matava. Era para ser um pecado. O Judas algum na faca. Tinha de ser nosso costume. Eu não sabia. Não sou homem de meio-dia com orvalho. Não tenho a fraca natureza. Mas me venceu pena daquela Ana do Zusa, ela com os olhos para fora. A gente podia pegar nos dedos. Coisa que me contou tantas loró. Trem, caco de velha, boca que se fechava aboborosa, descendente. Raspava a rapadura com a quissé e ia juntando na palma da mão o farelo peguento preto, ou, se não, segurava o naco, rechupando, lambendo. A gente engrossava nojo, salivava. Por que é, então, que ela merecia tanto dó? Eu não tive solércia de contradizer. As vontades de minha pessoa estavam entregues a Jadorim. A razão dele era do estilo assim. Só previ medo, foi de que ele falasse para eu mesmo ir voltar lá. Por minhas próprias, acabara a Ana do Zusa. Eu não sojigava tudo por sentir. Fazia tempo que eu não olhava de Adorim nos olhos. Mas, de seguinte, eu pensei. Se matarem a velha do Zusa pelo resguardar o segredo, então é capaz que matem a filha também. Nho, ri, nha, então é assassinar. Que se puxou de mim uma decisão, e eu abri 7 janelas. Disso que você disse desconvém. Bulir com a vida dessa mulher para a gente dá atraso. Eu, o quanto falei. De Adorim me adivinhava. Já sei que você esteve com a moça filha dela. Ele respondeu seco, quase no chio. Dentes de cobra. Aí entendi o que para verdade. Que de Adorim me queria tanto bem, que o ciúme dele por mim também se alteava. Depois de um rebate contente, se atrapalhou em mim aquela outra vergonha, num estúdio áspero. E eu quase gritei.
Aí a intimação, pois, quiserem, eu saio do meio de vós para todo o nunca, mas tu há de não me ver. Diadorim pôs mão em meu braço, do que me estremeci de dentro, mas repeli esses alvoroços de doçura. Me deu a mão, e eu, mas era como tivesse uma pedra pontuda entre as duas palmas. Você já paga tão escasso, então, por Joca Ramiro? Por conta de uma bruxa feiticeira e a má vida da filha dela, aqui neste confim de Gerais? Ele baixo exclamou. E te vira, dou, falei. Todo o mundo, então, todos tinham de viver honrando a figura daquele de Joca Ramiro, feito fosse Cristo Nosso Senhor, o exato. E por aí eu já tinha pitado 2 cigarros. Ser dono definitivo de mim era o que eu queria. Mas Jadorim sabia disso. Parece que não deixava. Teobaldo, escuta, pois, então. Joca Ramiro era o meu pai, ele disse, e não sei se estava pálido muito. E depois foi que se avermelhou. Devido ao que, abaixou o rosto para mais perto de mim. Acalmou meu fôlego, me cercou daquela surpresa. Sentei em cima de nada. E eu criei tão certo, depressa, que foi como sempre eu tivesse sabido aquilo. Menos isso. Espiei de Adorim, a dura cabeça levantada, tão bonito, tão sério, e corri lembrança em Joca Ramiro. Forte luzito, passo ligeiro, as botas russianas, a risada, os bigodes, o olhar. Eu passo. Posso continuar. O olhar bom e mandante, a testa muita, o topete de cabelos anelados, pretos, brilhando. Como que brilhava ele todo. Porque Joca Ramiro era mesmo assim sobre os homens. Ele tinha uma luz, rei da natureza. Que de Adorim fosse o filho, agora de vez me alegrava, me assustava. Vontade minha foi declarar: redigo de Adorim, estou com você, assente em todo o sistema e com a memória de seu pai. Mas foi o que eu não disse. Será por quê? Criatura gente é não e questão. Corda de 3 tentos, 3 tranços. Pois para mim, para quem ouvir, no fato, essa Ana dos Usa fica sendo minha mãe. Foi o que eu disse. E fechando, quase gritei. Por mim, pode cheirar que chegue o Manacá. Não vou. Reajo dessas barbaridades. Tudo turbulindo. Esperei o que vinha dele. De um aceso, de mim, eu sabia. O que compunha minha opinião era que eu, às loucas, gostasse de Diadorim. E também, recesso de um modo, a raiva incerta, por ponto de não ser possível dele gostar como queria, no honrado e no final. Ouvido meu retorcia a voz dele, que mesmo no fim de tanta exaltação, meu amor inchou, de empapar todas as folhagens, e eu ambicionando de pegar em Diadorim, carregar Diadorim nos meus braços, beijar as muitas demais vezes, sempre. E tinha nojo maior daquela Ana dos Usa, que vinha talvez separar a amizade da gente. Em mesmo, eu quase reconheci um surdo prestígio de, sendo preciso, ir lá, por mim, reduzir a velha. Só não podia maltratar era Nhorinhá, que ao tanto afeto, eu bem queria. Há de que eu certo não regulasse. Oxe, não sei, não sei. Não devia de estar relembrando isto, contando assim o sombrio das coisas. Lenga, lenga. Não devia de... O senhor é de fora, meu amigo, mas meu estranho.
mas talvez por isto mesmo, falar com um estranho assim, que bem ouve e logo longe se vai embora, é um segundo proveito. Faz do jeito que eu falasse, mas mesmo comigo. Mire, veja. O que é ruim dentro da gente, a gente perverte sempre por arredar mais de si. Para isso é que o muito se fala. Para isso é que o muito se fala? E as ideias instruídas do Senhor me fornecem paz, principalmente a confirmação que me deu de que o tal não existe, pois é não. O arrenegado, o cão, o cramulhão, o indivíduo galhardo, o pé de pato, o sujo, o homem, o tisnado, o coxo, o temba, o azarapé, o coisa ruim, o mafarro, o pé preto, o canho, o duba-dubá, o rapaz, o tristonho, o não sei que diga, o que nunca se ri, o sem gracejos, pois não existe. E se não existe, como é que se pode se contratar pacto com ele? E a ideia me retorna. De um mal imaginado, o Senhor me deu lícito. Que, ou então, será que pode também ser que tudo é mais passado resolvido remoto, no profundo mais crônico? Que quando um tem noção de resolver a vender a sua alma, a alma sua, que é porque ela já estava dada vendida, sem se saber. E a pessoa sujeita está só certificando o regular de algum velho trato, que já se vendeu aos poucos. Faz tempo? Deus não queira. Deus que roda tudo. Passo aqui. Posso pegar? Pode? Vou. Diga ao Senhor, sobre mim diga, até podendo ser de alguém algum dia ouvir e entender assim. Quem sabe a gente, criatura ainda, é tão ruim, tão que Deus só pode às vezes manobrar com os homens se mandando por intermédio do dia? Ou que Deus, quando o projeto que ele começa é para muito adiante, a ruindade nativa do homem só é capaz de ver o aproximo de Deus em figura do outro? Que é que de verdade a gente pressente? Duvido 10 anos. Os pobres ventos no burro da noite deixam o mundo dar seus giros. Estou de costas guardadas a poder de minhas rezas. Aham. De amar, de amo, relembro de Adorim, minha mulher que não me ouça. Moço, toda saudade é uma espécie de velhice. Mas aí eu estava contando, quando eu gritei aquele desafio raivoso, de Adorim respondeu o que eu não esperava. Tem discórdia não, Reobaldo amigo, se acalme. Não é preciso se haver cautela de morte com essa Ana do Sousa. Nem nós vamos com Medeiro Vaz para fazer barbaridade com a mulher e filhos pequenos daquele pior dos dois Judas, tão bem que mereciam, porque ele e os da laia dele têm costumes de proceder assim. Mas o que a gente quer é só pegar a família conosco prisioneira. Então ele vem, se vem, e vem obrigado para combates. Mas, se você algum dia deixar de vir junto, como juro o seguinte, hei de ter a tristeza mortal. Disse, tinha tornado a pôr a mão na minha mão no começo de falar e que depois tirou, e se espaçou de mim. Mas nunca eu senti que ele estivesse melhor e perto, pelo quanto da voz, de uma voz mesmo repassada. Coração, isto é, estes pormenores todos. Foi esclaro. O amor já de si é algum arrependimento. Abracei de Adorim como as asas de todos os pássaros. Pelo nome de seu pai, Joca Ramiro, eu agora matava e morria, se bem. Mas de Adorim mais não supriu o que mais não explicava. E quem sabe, para deduzir da conversa, me perguntou, Reobaldo, se lembra certo da senhora sua mãe? Me conta o jeito de bondade que era a dela. Na ação de ouvir, digo ao Senhor, tive menos gosto na ação da pergunta. Só faço que refugo sempre quando o outro quer direto saber o que é próprio o meu no meu.
mas decidi só um minuto, vendo que só mesmo de Adorim era que podia acertar esse tento em sua amizade e delicadeza, ao que entendi. Assim devia dizer. Toda mãe vive de boa, mas cada uma cumpre sua paga prenda singular, que é a dela e dela, diversa bondade. E eu nunca tinha pensado nessa ordem. Para mim, minha mãe era a minha mãe, essas coisas. Agora eu achava. A bondade especial de minha mãe tinha sido a de amor constando com a justiça que o menino precisava. E há de mesmo no punir meus demaceios, querer bem as minhas alegrias. A lembrança dela me fantasiou, fraseou, só face de um momento, feito grandeza cantável, feito entre madrugar e amanhecer. Pois a minha eu não conheci, de Adorim prosseguiu no dizer, e disse com corteza simples, igual quisesse falar, barra, beiras, cabeceiras, fosse cego de nascença. Por mim, o que pensei foi que eu não tive pai. Quer dizer isso, pois nem eu nunca soube autorizado o nome dele. Não me envergonho por ser de escuro nascimento. Órfão de conhecência e de papéis legais é o que a gente vê mais nestes sertões. Homem viaja, arranja, passa, muda de lugar e de mulher. Algum filho é o perdurado. Quem é pobre, pouco se apega. É um giro no vago dos gerais, que nem os pássaros de rios e lagoas. O Senhor vê, o Cê sim, o melhor meiro meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto, Cê sim, por que você não cria galinhas de Angola como todo mundo faz? Quero criar nada não, me deu resposta. Eu gosto muito de mudar. E aí passo. Aí está com uma mocinha cabocla em casa. 2 filhos ela já tem. Belo um dia ele tora. E assim, ninguém discreta. Eu tantas mesmo digo, eu dou proteção. Eu isto é, Deus por baixos por meios. Essa não faltou também à minha mãe, quando eu era menino no sertãozinho de minha terra, baixo da ponte da Serra das Maravilhas. No entre essa e a Serra dos Alegres, da feira de um sítio dito do Caramujo, atrás das fontes do Verde. O verde que verte no Paracatu. Perto de lá tem Vila Grande, que se chamou Alegres. O senhor vai ver. Hoje mudou de nome, mudaram. Todos os nomes eles vão alterando. Incêndios. São Romão, todo não se chamou de primeiro Vila Risonhal. O Cedro e o Bagé não perderam o ser? O tabuleiro Grandel, como é que podem remover uns nomes assim? O senhor concorda? Nome de lugar onde alguém já nasceu deve estar sagrado. Lá como quem diz. Então alguém havia de renegar o nome de Belém, do nosso Senhor Jesus Cristo no presépio, do Nossa Senhora de São José, precisava de se ter mais travação. O senhor sabe, Deus é definitivamente, o tema é o contrário dele. Assim é que eu digo. Eu que o senhor já viu, que tenho retentiva, que não falta. Recordo tudo da minha meninice. Boa, foi. Me lembro dela com agrado, mas sem saudade. Porque logo sufusa uma maragem dos acasos. Para trás, numa paz. O senhor sabe, a coisa mais alonjada de minha primeira meninice, que eu acho na memória, foi o ódio que eu tive de um homem chamado Gramacia. Gente melhor do lugar eram todos dessa família, Guedes, Didião Guedes. Quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixio da Cerva, da outra banda ali onde o de Janeiro vai de São Francisco, você sabe? Eu estava com uns 13 ou 14 anos. De sorte, do que eu estava contando ao senhor, uma noite se passou. Todo mundo sonhado, satisfeito. Declaro que era em abril em entrar. Me deram vaso para o que traçava. Tinha querido se adiar das chuvas de março, dia de São José e sua enchente temposa.
para pegar céu perfeito, com os campos ainda subindo verdes, pois vista a gente ia baixar primeiro para Campinas de Brejais e daí avançar aquilo que disse depois, porque era extraordinária verdade. Logo conheci, não achei terrível. Tangemos esbarrando 2 dias no Vespri. Lá se tinha boa cavalaria descansada, outros cavalos sob guarda não se tinha amigo. Joey Engraça, por nome. Nos caminhos, ainda se lambuzava muita lama de ontem. Versar viagem a cavalo sem ter estrada. Sou doido é quem faz isso, ou jagunço. Aquele Joey Engraça falou. Esse homem era homem sério e trabalhador, mas demais de simplório. E do que ele falava, ele mesmo logo se ria fortemente. Mas erro erra, porquanto Medeiro Vaz sempre soube como prático pelo filme. Modo mesmo assim, ele odiou em graça, reparou na quantidade de comidas e mantimentos que a gente tinha reunido em tantos burros cargueiros, e que era despropósito, por amor daquela fartura, as carnes e farinha e rapadura, nem faltava sal nem café, de tudo. E ele, vendo que via, perguntou onde se ia, dizendo de querer ir junto. Bobô, pois só o Medeiro Vaz indeferiu. Bobei, chefe, perdão, peço. Joe em graça reverenciou. Medeiro Vaz não era carrancista, somente demais sisudez, a praxe, homem baseado. Às vezes vinha falando surdo, de resmão, com ele ninguém vereava. De estado calado, ele sempre aceitava todo bom e justo conselho, mas não louvava a cantoria. Estavam falando todos juntos? Então Medeiro Vaz não estava lá. O que tinha sido antanha a história mesma dele, o senhor sabe? Quando moço de antepassados de posses, ele recebera grande fazenda. Podia gerir e ficar estadonho, mas vieram as guerras e os demandos de jagunços. Tudo era morte e roubo, e desrespeito carnal das mulheres casadas e donzelas. Foi impossível qualquer sossego, desde em quando aquele mundo de loucura subiu as serras e se espraiou nos Gerais. Então Medeiro Vaz, ao fim de forte pensar, reconheceu o dever dele. Largou tudo, se desfez do que abarcava em terras e gados, se livrou leve como que quisesse voltar a seu só nascimento. Não tinha bocas de pessoa, não sustinha herdeiros forçados. No derradeiro fez o fez. Por suas mãos pôs fogo na distinta casa de fazenda, fazendão sido de pai, avô, bisavô, espiou até o voejo das cinzas. Lá hoje é Arvoredos. Ao que aí foi aonde a mãe estava enterrada, um cemitériozinho em beira do cerrado. Então desmanchou cerca, espalhou as pedras. Pronto de alívios agora se testava. Ninguém podia descobrir para remexer com desonra o lugar onde se conseguiam os ossos dos parentes. Daí, relimpo de tudo, escorrido dono de si, ele montou em ginete, com cachos d'armas, reuniu chusma de gente corajada, rapaziagem dos campos, e saiu por esse rumo em roda para impor a justiça. De anos andava. Dizem que foi ficando cada vez mais esquisito, quando conheceu Joca Ramiro. Então achou outra esperança maior. Para ele, Joca Ramiro era o único homem par de França capaz de tomar conta deste sertão nosso, mandando por lei de sobregoverno, fato que Joca Ramiro também igualmente saía por justiça e alta política, mas só em favor de amigos perseguidos, e sempre conservava seus bons haveres. Mas Medeiro Vaz era de uma raça de homem que o senhor mais não vê. Eu ainda vi. Ele tinha conceito tão forte que perto dele até o doutor, o padre, o rico se compunham. Podia abençoar ou amaldiçoar. O homem mais moço, por valente que fosse, de beijar a mão dele não se vexava. Por isso, nós todos obedecíamos. Cumpríamos choro e riso, doideira em juízo. Tenentes nos Gerais ele era. A gente era os Medeiros Vazes.
Razão dita, de boa cara se aceitou, quando conforme Medeiro Vaz, com as poucas palavras, que íamos cruzar o liso do Sussuarão e cutucar de guerreado nos fundões da Bahia. Até o tanto houve, prezando o rebuliço de festejo, o que ninguém ainda não tinha feito. A gente se sentia no poder fazer. Como fomos? Dali do Vespê, tocamos descendo esbarrancados o escorregador. Depois subimos. A parte de mais árvores dos cerrados cresce no se caminhar para as cabeceiras. Boi brabeza pode surgir no caatingal, tresfuriado com o que de gente nunca soube. Vem feio pior que onça. Se viam bandos tão compridos de araras no ar, que pareciam um pano azul ou vermelho, desenrolado, esfiapado nos lombos do vento quente. Daí se desceu mais e, de repente, chegamos numa baixada toda avistada, felizinha de aprazível, com uma lagoa muito correta, rodeada de buritizal dos mais altos. Buriti, verde que afina e esveste beleza. E tinha os restos de uma casa, que o tempo viera destruindo, e um bambuzal por antigos plantado, e um ranchinho. Ali se chamava o Bambuzal do Boi. Lá a gente seria de pernoitar e arrumar os finais preparos. Eu estava de sentinela, afastado um quarto de légua, num alto retuso. Dali eu via aquele movimento. Os homens, enxergados tamanhinho de meninos, numa alegria, feito nuvem de abelhas em flor de araçá, esse alvoroço, como tirando roupa e correndo para aproveitarem de se banhar no redondo azul da lagoa, de donde fugiam espantados todos os pássaros, as garças, os jaburus, os marrecos e uns bandos de patos pretos. Semelhava que, por saberem que no outro dia principiava o peso da vida, os companheiros agora queriam só pular, rir e gozar seu exato. Mas uns 10 tinham de sempre ficar formando prontidão, com seus rifles e granadeiras, que Medeiro Vaz assim mandava. E de tardinha, quando voltou o vento, era um fino soprado seguido, nas palmas dos buritis, roladas uma por uma. E o bambual quase igualmente. Som bom de chuvas. Então, Diadorim veio me fazer companhia. Eu estava meio dúbito. Talvez quem tivesse mais receio daquilo que ia acontecer fosse eu mesmo, confesso. Eu cá não madruguei em ser corajoso, isto é, coragem em mim era variável. Ah, naqueles tempos eu não sabia, hoje é que sei, que para a gente se transformar em ruim ou em valentão, basta se olhar um minutinho no espelho, caprichando de fazer cara de valentia ou cara de ruindade, mas minha competência foi comprada a todos custos. Caminhou com os pés da idade. E digo ao Senhor, aquilo mesmo que a gente receia de fazer quando Deus manda, depois, quando o diabo pede, se perfaz. O danador. Mas Diadorim estava a suaves. Olha, Riobaldo, me disse, nossa destinação é de glória. Em hora de desânimo, você lembra de sua mãe, eu lembro de meu pai. Não fale nesses de Adorim. Ficar calado é que é falar nos mortos. Me faltou certeza para responder a ele o que eu estava achando. Que vontade era de pôr meus dedos, de leve, nos meigos olhos dele, ocultando para não ter de tolerar de ver assim o chamado. Até que ponto esses olhos, sempre havendo aquela beleza verde, me adoecido, tão impossível. Dormiu-se bem. De manhãzinho, moal de aves e pássaros em revoo, epios e cantos. A gente toda discorria, se esparramava, atarefados, ajudando para o derradeiro. Os bogós de couro foram enchidos nas nascentes da lagoa e enqueridos nas costas dos burrinhos. Também tínhamos trazido jumentos, só modo para carregar.
Os cavalos ainda pastavam um pouco do capim-grama, que tapava os pés deles. Se dizia muita alegria. Cada um pegava também sua cabeça d'água, e na capanga o diário de se valer com o que comer, paçoca. Medeiro Vaz, depois de não dizer nada, deu ordem de seguida. Primeiro para adiante, foi uma turma de 5 homens à patrulhazinha. Constante que com a gente estavam 3 bons rastreadores, Suzarte, Joaquim Beiju e Tipote. Esse Tipote sabia meios de descobrir cacimbas e grotas com o bebível. O Suzarte desempenhava um faro de cachorro-mestre, e Joaquim Beiju conhecia cada recanto dos Gerais, de dia e de noite, referido deletreado, quisesse podia mapear planta. Saímos semoventes. 6 novilhos gordos a gente repontava, serviam para se carnear em rota. De repente, com a gente se afastando, os pássaros todos voltavam do céu, que desciam para os seus lugares em ponto, nas frescas beiras da lagoa. Ah, a papiagem no buritizal, que leia a ver e o sol, em pulo de avanço. Longe na banda de trás, por cima de matos, rebentava aquela grandidade, dia desdobrado. Passo. Eu vou pegar então, gente. Em o que afundamos num cerrado de Mangabau, indo sem volvência até perto de hora do almoço. Mas o terreno aumentava de soltado, e as árvores iam se abaixando menorzinhas, arregaçavam saia no chão. De vir lá, só algum tatu por mel e mangaba. Depois se acabavam as mangabaranas e mangabeirinhas, ali onde o campo largueia. Os urubus em vasto espaceavam. Se acabou o capinçal de capim redondo e paspalho, e paus espinhosos que mesmo as moitas daquele de prateados feixes, capins assins. Acabava o grameal naquelas paragens pardas. Aquilo, vindo aos poucos, dava um peso extrato, um mundo se envelhecendo no descampante. Acabou o sapé brabo do chapadão. A gente olhava para trás. Daí o sol não deixava olhar rumo nenhum. Via luz, castigo, um gavião andorim. Foi o fim de pássaro que a gente divulgou. A Xante, pois se estava naquela coisa, taperão de tudo, fofocado, arrevesso. Era uma terra diferente, louca e lagoa de areia. Onde é que seria o sobejo dela confinante? O sol vertia no chão com sal e esfaiscava. De longe vês capins mortos e uns tufos de seca planta, feito cabeleira sem cabeça. Exalastrava à distância, adiante, um amarelo vapor, e fogo começou a entrar com o ar nos pobres peitos da gente. Exponha ao Senhor que o sucedido sofrimento sobrefoi já inteirado no começo. Daí só mais aumentava. E o que era para ser? O que é para ser são as palavras. Ah, porque, por quê? Juro que, pontual, nos instantes de o raço se pisar, um sujeito dos companheiros, um João Bugre, me disse ou disse a outro do meu lado, o Hermógenes tem pauta, ele se quis com o capiroto. Eu ouvi aquilo demais, o pacto. Se diz, o Senhor sabe, bobeia. Ao que a pessoa vai em meia-noite a uma encruzilhada e chama fortemente o cujo e espera. Se sendo, há de que vem um pé de vento sem razão e se comparece uma porca com ninhada de pintos, se não for uma galinha puxando barrigada de leitões. Tudo errado, remedante, sem completação. O Senhor imaginalmente percebe? O crespo, a gente se retém, então dá um cheiro de breu queimado. E o dito, o coxo,
toma espécie, se forma, carece de se conservar coragem, se assina o pacto, se assina com sangue de pessoa. O pagar é a alma, muito mais depois. O Senhor vê, superstição parva, estornadas. O Hermógenes tem pautas. Provei, introduzi, com ele ninguém podia. O Hermógenes, demônio. Sim, só isto, era ele mesmo. Passo. A gente viemos do inferno, nós todos. Um padre meu que Lemé instrui, d'uns lugares inferiores, tão monstro medonhos, que Cristo mesmo lá só conseguiu aprofundar por um relance a graça de sua substância alumiável, em as trevas de véspera para o terceiro dia. Senhor quer crer? Que lá o prazer trivial de cada um é judiar dos outros, bom atormentar, e o calor e o frio mais perseguem. E para digerir o que se come, é preciso de esforçar no meio, com fortes dores, e até respirar custa dor, e nenhum sossego não se tem. Se creio, acho proseável. Repenso no acampo da Macaúba, da Jaíba, soante que mesmo vi, e assaz me contaram, e outros, as ruindades de regra que executavam em tantos pobrezinhos arraiais, baleando, esfaqueando, estripando, furando os olhos, cortando línguas e orelhas, não economizando as crianças pequenas, atirando na inocência do gado, queimando pessoas ainda meio vivas, na beira de estrago de sangues. Esses não vieram do inferno? Saudações. Se vê que subiram de lá antes dos prazos, figuro que por empreitada de punir os outros, exemplação de nunca se esquecer do que está reinando por debaixo. Entanto, que muitos retombam para lá, constante que morrem. Viver é muito perigoso. Mas mor, o infernal, a gente também media. Digo, a igual, igualmente. As chuvas já estavam esquecidas, e o miolo do mal do sertão residia ali. Era um sol em vazios. A gente progredia de umas poucas braças, e calava o refundo do areião. Areia que escapulia sem firmeza, puxando os cascos dos cavalos para trás. Depois, se repraçava um entraço de vice-versa, com espinhos e restolhos de graviar, de áspera raça, verde e preto cor de cobra. Caminho não se havendo. Daí trasla um duro chão rosado ou cinzento, gretoso e escabro. No desentender, aquilo os cavalos arupanavam. Passo. E a Dorinho sempre empruma a cabeça, o sorriso dele me dobrava o ansiar. Como te falasse, valente, somos, os curvas sobre ninguém, que vamos padecer e morrer por aqui. Os Medervazes do Gácia adiante, junto com os que rastreavam, será que de lá ainda se podia receber? De devagar de visagens, os companheiros se prosseguindo, só prosseguindo. Receei de ter um vaga, como tonteira de truaca. Havia de saber por quê? Acho que provinha de excesso de ideia, pois caminhadas piores eu já tinha feito. A cavalo, a pé, no tosta-sol. Meu medo. Aguentei. Tudo que eu carregava comigo me pesava. Eu ressentia as correias dos correanos e os formatos. A tua légua e meia de andada, bebi meu primeiro chupo da água da cabaça. Eu tinha varezas dela. Alguma justa noção não emendei. Eu pensava desconjuntado. Até que esbarramos. Até que no mesmo padrão de lugar, sem mudança nenhuma árvore, nem barranco, nem nada, se viu o sol de um lado deslizar, e a noite armar do outro. Nem auxiliei a tomar conta dos dois, nem a destravar os burros de albarda. Onde era que os animais iam poder pastar? Noite redondeou, noite sem boca. Desarriei, piei o animal, caí e dormi.
Mas no extremo do adormecer, ainda intrusgi duas coisas intuitas. Que Medeiros Vaz estava insensato e que Hermógenes era pacafário. Tomo que essas traves fecharam meus olhos. De Diadorim, aí já descansando do meu lado, assim, pois dorme Riobaldo. Tudo há de resultar bem. Antes palavras que picaram em mim uma gastura cansada, mas a voz dele era o tanto para o embabo de meu corpo. Noite essa, astúcia que tive umas feliz. Diadorim passando por debaixo do arco-íris. Ai, eu pudesse mesmo gostar dele, se gostares. Como vou achar ordem para dizer ao Senhor a continuação do martírio, desde que as barras quebraram no seguinte, na brumal daquele falecido amanhecer, sem esperança nenhuma, sem o simples de passarinhos faltantes? Fomos. Eu abaixava os olhos para não reter os horizontes que trancados não alteravam, circunstavam. O sol e tudo o Senhor pode completar imaginário. O que não pode para o Senhor é ter sido vivido. Só saiba, o liso do sussuarão conseguia silêncio e produzia uma maldade feita pessoa. Não destruía aqueles pensamentos, ir, é só. Que Medeiros Vaz estava demente, sempre existido doidante. Só agora pior, se escapava. Era o que eu tinha rompência de gritar. E os outros companheiros, o que é que os outros pensavam? Sei, de certo, nada e novos, iam como costume, sertanejos tão sofridos. Já alguns homens já meio desistiu por si, a calamidade de quente, o embraseado, estufa, dor do calor e todos os corpos que a gente tem. Os cavalos venteando, só se ouvia o respaldo deles, avalanços e o trabalho custoso de suas passadas. Nem menos sinal de sombra. Água não havia, capim não havia. Até viver os cavalos em coxo armado de couro e dosar a meio. Eles esticando os pescoços para pedir, eles olhavam como para seus cascos, mostrando tudo que gangavam de esforço. Cada restar de bebida parecia de ser poupado. Se ia o pesadelo mesmo de delírio. Os cavalos gemiam descrença. Já pouco forneciam, e nós estávamos perdidos. Nem um poço não se achava. Aquela gente toda se sapirava de olhos vermelhos, arroxeavam as caras. A luz assassinava demais, e a gente dava voltas, os rastreadores farejando, procurando. Já tinha quem beijava os bentinhos e rezava. De mim entreguei a alma no corpo, debruçado para a cela numa quebreira. Até minhas testas formaram de chumbo. Valentia vale em todas as horas? Repensei coisa de cabeça branca. Ou eu variava. A saudade que me dependeu foi de Otalice. Moça que dava amor por mim, existia nas serras dos Gerais, Buritis, Altos, cabeceira de vereda, na fazenda Santa Catarina. Me areiei nela como a de guice de uma música. Outra água eu provava. Faltam 6 minutos para as 8. Então, acho que a gente pode parar por aqui hoje e terminar com o que ficou da leitura, uma palavra de cada um, quais foram as impressões de hoje, as sensações. Quem gostaria de falar? Eu senti... bom, a palavra que ficou para mim é fome, né? Um pouco de visão, esse sentimento de vida vazia, né? Que parece que vai, anda, né? Gira e não sai do lugar. Né? Ficou essa sensação, assim, que não sai do você faz e não sai do lugar.
Parece que a palavra de hoje é o silêncio. Então eu vou quebrar esse silêncio. Pode ser? Opa! Fala, Jane. A palavra que me chamou a atenção na leitura de hoje foi Belim Beleza, quando ele se referiu ao Buriti. Ai, que gracinha! Amei Belim Beleza. Sim. Quem mais? A palavra de hoje é horizonte. Horizonte. Tânia? Então, para mim tem várias coisas, algumas frases, mas eu vou ficar com a palavra grandidade. Ele tem muitas, né, tem os seus neologismos e tudo, inventa muita palavra, mas essa grandidade, né, dá para a gente imaginar a grandidade do lugar, das paisagens que se fala. Eu acho que não tinha outra palavra, tinha que inventar, porque era mais do que grande, era uma grandidade. Tá acabando minha bateria. Que mais? Gente, Eu alguém acho me passa o negócio para... Alguém me passa a bateria? eu acho que eu vou ficar com a palavra pacto. Sim. Porque eu acho que daqui em diante a gente vai entrar fortemente, intensamente nesse tema, né? A gente antes, eu já entrei no livro, já ia falar antesmente, me desculpe. Já dá spoiler. Antesmente, a gente estava falando do diabo. Depoismente, eu acho que a gente vai falar do pacto. Aí... Sim. A minha palavra, uma palavra que eu não vi no texto, mas que para mim alinhavou um monte de relações ali que ele conta, é a palavra lealdade. Lealdade, sim. Uma palavra... Pode ir, Pan. A palavra que ficou para mim foi andança. E você, Para mim ficou fronteira. Tanto a fronteira do amor, né, que ele sentia ali, porque esse amor dele vai entre Diadorim e até outra mulher que ele cita, e até a fronteira aí parece que ele estava passando de uma fronteira de um estado para o outro, né? Então, foi isso. Para mim não ficou exatamente uma palavra, mas uma ação assim que apareceu algumas vezes, que é aquele toque na mão, né? aquele toque na mão meio clandestino, meio que aí desperta tanta coisa, né? Toda essa angústia, né? Essa angústia amorosa, o amor angustiado, tanto faz. Alguém mais? Para mim, a palavra que ficou foi desbravar, um desbravamento do interior e exterior, né? Ficou para mim, ainda estou pensando nisso. Verdade, verdade. Para dentro e para fora. Alguém mais? Não. É engraçado que as pessoas vão falando, dá vontade de roubar todas, né? Palavras de novo, dá vontade de trocar. A Dri falou lealdade, para mim faz todo sentido lealdade. Eu falei horizontes, mas aí já quero trocar, quero falar lealdade também, quero roubar. Não, mas isso que é interessante, isso é um barato, né? Esse final que a gente faz aqui da palavra, porque é exatamente isso, né? Você vai vendo que outra pessoa pegou uma coisa que às vezes você nem tinha reparado, né? Que na semana passada mesmo, né? Chamou a atenção os ovos de macuco azul, né? Isso, não lembro agora o nome. Né? Então, macuco mesmo.
né? Então, é um barato. E aí isso também é uma riqueza, né, da gente ler juntos, né? Sim, e a lealdade, ela constrói essa história, né? Se for parar para pensar. Sim. Isso que eu quero roubar dela. Fica à vontade, Maria Amélia, a gente divide. Eu sou discípula, então eu posso roubar da minha mestre de constelação. Pronto. Eu achei muito interessante o jeito que ele falou, né, assim, apesar dele estar falando, né, de algo muito ruim, ele fala do desrespeito carnal. Né? Eu achei tão, assim, ao mesmo tempo que é uma ação, né, muito cruel, mas ele deu uma suavidade na palavra, né, que conseguiu não trazer gatilho para a gente que está lendo. Eu achei muito interessante a palavra. Legal. Assim, né? Apesar dele estar falando de tantas, né, de tanta coisa ruim, mas a poesia não conseguiu, né, não deixou a gente, né, ficar mal. Você parece que a hora que você acha que você vai começar a ficar mal, você volta, porque eu achei interessante você falar esse termo, né, desrespeito carnal. Eu acho que até para a gente usar, né, no dia a dia da gente, né, quando você vai falar algo, né, às vezes eu achei fenomenal esse termo. Verdade. Esse termo também me chamou a atenção, porque a gente veio do Carolina Maria de Jesus, do quarto de despejo, e em alguns momentos ela também, para falar dessa mesma situação, ela também usava de outros termos, né? Não necessariamente assim, ela ia no ponto, mas mesmo assim, né, te faz refletir o quanto essas questões que envolvem uma violência tão brutal e que são usadas em ambientes assim, parecem de guerra mesmo, né? O quanto essas questões elas são recorrentes, é horrível, assim, mas isso que você falou do poético no termo, foi realmente, ele traz isso, né? Ele alivia, ele conseguiu aliviar algo que era muito pesado. É isso. É isso, gente. Que riqueza. Mas são 8h03. Então vamos, né? Vamos só descansar, porque a gente já sabe, a roda não se desfaz, a gente só, né, descansa um pouquinho dela, mas continua lá no WhatsApp, em todos esses insights, tudo isso que vem, pode colocar lá, tá bom? E a gente volta a se ver na próxima quarta. Tá? Então é isso. Boa noite para vocês. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Viaçara e a Sandra aí. A outra Sandra Monteiro, muito bom ver vocês aqui. Boa noite para vocês. Fiquei caladinha, mas estou aqui. Boa noite, gente. Muito bom, Tânia. Tchau, Sandra. Tchau, Tchau, Tânia. gente, boa Tchau, noite. Edgar. Tchau, 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 todo mundo.